Salve, salve, galera! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do DesconstruCast, podcast feito para quebrar os tabus na medicina. Meu nome é Bernardo Preste, sou um dos hosts aqui do podcast, junto com a minha noiva, em breve esposa. Faltam 2 meses aí para o nosso casamento. Gabriela de Araújo, que é médica, neonatologista, empreendedora, fundadora do Pediatra de Consultório e mãe do nosso filhote Doguinho canino, Zen. Doguinho Zen. Bem-vindos, pessoal, a mais um episódio do DesconstruCast. E hoje a gente tem um convidado de um perfil inédito aqui no podcast. Exatamente. A galera gosta quando a gente... Inaugurando uma quando nova a gente série. tem inauguração. Exatamente. Inaugurações. E reza a lenda que ele vai meter o malho em todos os residentes que a gente já convidou aqui. Cara, deixa eu apresentar aqui o nosso convidado, Arlen Pérez, que fez cirurgia geral pelo Santa Marcelina, formado em cirurgia do aparelho digestivo, que é a nossa famosa gastrocirurgia pelo IANSP. Terra boa, saudade do IANSPão. Saudades. E hoje é preceptor da gastrocirurgia do IANSP, onde está o nosso querido Bruno Brito, nosso monitor aqui da mentoria residência, e preceptor da cirurgia geral do Santa Marcelina, que também temos um monitor lá, Onde o Daniel. tá Daniel, que também exato. já veio aqui no DesconstruCast. Exato. Bruno também. Acredito que estão ouvindo, né? Deve estar com muito tempo livre. Residências A tranquilas. residência tá mole. Não se faz mais residente como antigamente, né, Arlen? Sempre Bem-vindo, essa coisa da minha Arlen. época, né? Seja muito bem-vindo, mestre. Obrigado, Bernardo. Obrigado, Gabi. Sempre escuto vocês aí. Realmente é um prazer estar aqui. E legal também demais aí, como eu falei pra vocês mostram uma visão muito, muito bacana da medicina, vem formando uma nova geração que a gente já vem sentindo aí os efeitos, né, na nova geração de cirurgiões, de médicos, cirurgiões com quem eu mais convivo, com uma visão mais diferente da profissão, uma visão melhor. Pô, que legal ouvir isso. Show de bola. E a gente vai falar justamente sobre isso, né? A ideia de te trazer aqui, Arlen, e pô, obrigado de novo pelo convite, sei que tá super corrido aí. É de você trazer, sendo preceptor ali de 2 hospitais e atuando ali com outros serviços também aí no seu dia a dia, o que um residente tem que entender em relação a, cara, como se comportar dentro da residência, quais são as características que fazem um preceptor, um chefe de residência nutrir uma admiração e isso abrir portas para ele no pós-residência, e também o que não fazer. Sim. Hoje é dia também que eu quero ouvir as principais gafes que o Bruno Brito e o Daniel estão cometendo aí. O dia de expor Bernardo tudo. adora fazer uma piadinha de tiozão, Arlen, ele ama. Não, acho que das gafas aí não tem nada. Realmente dos meninos não tem. Pô, a gente trouxe um preceptor muito Amor, eles são tranquilão. mentoria residência, eles são excelentes residentes. São bons. Tem o Bruno também, né, da O Bruno Paulista Henrique. lá. Bruno Henrique, que também já veio aqui. Que também já veio aqui. Ou seja, todos já vieram. Todos falaram mal de você. Arlen, é mentira, viu? Não, eu escutei, viu? Os meus residentes todos que vieram já bem ouvi, treinados, eu já tô ouvindo ali, ver o que ele falou. Eu acho que a gente vai ter que começar um movimento que, quando a gente receber o convite aqui de algum residente, eu acho que a galera vai ter uma preparação lá na residência. Não fala isso, faz isso. Talvez o seu preceptor briefing. esteja lá no outro dia. Vai ter um briefing. Vai que, né? É isso. Nunca se sabe o dia de amanhã. Com certeza. E Arlen, pra gente começar nosso papo aqui, a gente sempre gosta de ouvir um pouco da história do convidado e eu gosto de começar a história pelo começo. Então, eu queria que você falasse, cara, como é que foi a sua decisão ali pelo caminho da cirurgia geral e depois o aparelho digestivo? Sim, Bernardo. Então, a minha formação fiz Federal do Amazonas, né? Fiz ali, terminei em 2012, numa época que a internet, ainda até as redes sociais eram precárias, né? Incipientes Então, a gente ainda, né? não sabia muito o que acontecia na residência. A gente sabia que era o São Paulo um grande centro, né? Então, até aqui no Sudeste, São Paulo já chama a atenção, quanto mais no Norte, né? Então, no Norte... Impressionante como é que mudou isso, né? Como é que a internet muito. aproximou Sim. essa diferença de informação. E assim, eu fiz o SUS estadual. Na época não era estadual, era o SUS geral. Né? SUS então geral. era tanto o estadual como o municipal. Não tinha divisão SUS e SUSinho, né? Não. Tanto que na primeira chamada eram 140 e tanto só da cirurgia. E era o leilão do modelo antigo, né? Era o leilão que gritava excelente. seu nome, aí você tinha que correr. E era muito bacana. Você ficava vendo o telão, né? Via o telão lá, aí as vagas só iam sumindo. Aí você, quero Santa Marcelina. Aí às vezes te chamava, 60 e tanto, Arlen, e você gritava, Santa Marcelina. Aí o cara, Heliópolis. Aí você, não, Santa. Aí você, meu Deus, é muito frágil. Cara, era assim, era no deve grito. Ser desesperador você tá realmente era um leilão, né?
Você levantava a mão, tá ali, não veio, e aí você saía. E não ouviu o seu nome, meu amigo. Já Perdeu o Playboy. Era desse jeito. E assim, realmente, era um pouco mais difícil ali nesse sentido. E era dia 26 de fevereiro. Então você vinha com a passagem de, né, só comprada a sua ida. Caraca, chegava que com a loucura. mala. E aí, assim, no dia 26, eu lembro muito bem, né? Tipo, 3, 4 dias antes de começar a residência. No meio do carnaval ainda, de vez em quando. Eu tinha ali, tipo, minhas cartas. Assim, o Santa, se não for o Santa, vai ser. Acho que o Manda Aqui eu tinha colocado como segunda opção na época. E eu acho que o Heliópolis, não lembro. Mas o Santa era a minha primeira opção. Eu tinha já um veterano da minha faculdade lá, que eu conversava muito com ele, me explicou o serviço, então fui conhecer os lugares. E aí, assim, uma coisa que me chamou muito a atenção, foi que eu também sempre falo pros residentes, vocês falam muito bem, é conhecer o serviço. Não. Sempre. Então, ponto fundamental. Isso é ponto de partida. Começar conversando com o residente. Hoje em dia a internet facilitou muito isso, né? Você consegue achar residente de tudo quanto é serviço na internet muito fácil. Eles até escrevem no perfil, é ótimo. Isso é muito bom, realmente. Né? Muito bacana. Antigamente era mais difícil, na sua época, na nossa época. Mas acho que conhecer o serviço é ponto fundamental. É o que faz você bater o martelo mesmo, às vezes né? você nem precisa muito ouvir o que ele tem para te falar das características do serviço. Você vai conhecer o residente que tá feliz e que não tá feliz no lugar. Entendeu? Então, quando eu cheguei num determinado serviço, eu vi que o residente estava infeliz. Eu vi assim, bom, ele não tá operando, não tá muito legal aqui, eu sei que não é aqui. Cheguei no Santos, os meninos estavam cansados no final do R1, mas eles estavam muito felizes. Eu vi assim, cara, valeu muito a pena. Eu vi assim, não, é aqui. Bati o martelo e assim, foi a época que meu santo bateu com o hospital, né? Então, eu também tenho essa de você bater com o hospital, né? Eu também tenho essa na mente aí. Eu acho tenho total. Eu acho demais, né? Sempre falo que o dia que eu entrei no IANSP pela primeira vez, que eu entrei naquele hall de mármore, eu falei, meu Deus, eu estou no lugar certo. É muito impressionante. Mas não só pela beleza, mas pelo tamanho. Mas por tudo, não sei. Foi uma coisa, tipo, o santo bateu, foi isso. O santo bateu. E assim, Gabi, eu não sei se você já passou por isso, mas até no nosso meio profissional. Eu já fui trabalhar em hospitais muito bons aqui, na região do ABC, um dos hospitais principais. E meu santo não batia com aquele hospital, meu entendeu? filho, então, mas isso… É impressionante, com certeza, eu conheço muito bem essa sensação. E assim, às vezes eu acho que… Não sei o que é também, não consigo explicar. Mas você vê que não é. O contrário também é verdadeiro. Tem lugar que você chega e você não. Que eu me sinto bem. Cara, mas sabe o que é isso? Fluem, né? Eu acho que é a cultura do serviço. Com certeza. Eu acredito muito nessa visão, porque a gente tem muito claro ali, né, o que é a cultura da empresa. O que é a cultura da empresa? A cultura da empresa é o que o seu colaborador, o que o seu funcionário fala da sua empresa quando o chefe não tá presente. Isso então, a cultura do serviço é isso. Cara, como é que é a relação dos preceptores com o residente? É uma relação bacana ou uma relação de apenas ali, faça isso e pronto, não quero ouvir reclamação? Você tem razão. É um local onde o residente tem a opção de participar, de discutir, de aprender, ou ele só tá lá tocando serviço? Acho que tudo isso, cara, vai construindo um pouco dessa visão. E óbvio, tem alguma coisa ali, eu acho que talvez, sei lá, espiritual, hein? E de bater o santo também. Eu não sei exatamente o que é também, mas assim, eu não conheço um residente do Santa Marcelina e um residente do IANSP que não amem as casas, suas respectivas casas. É verdade. Santa Marcelina, todo mundo se ferra na residência, é puxado, é pesado, todas as residências, sem exceção. Convivi com vários ex-residentes do Santa Marcelina, da pediatria. É uma residência super puxada, a carga horária é super alta. A galera é apaixonada e fala, não faria em outro lugar, não me arrependo de nenhum momento desses últimos 2, 3, 4 anos que eu passei lá dentro. E cara, no IANSP é exatamente a mesma coisa. A gente sai do IANSP com aquela coisa, né? Nossa, aqui eu me lasquei, aqui eu aprendi pra caramba. Mas eu amo esse lugar. Eu, toda vez que entro no IANSP até hoje, eu voltei pra trabalhar depois, voltei como preceptora também. É muito diferente. Você se sente bem no lugar. É difícil de explicar pra quem nunca sentiu, né? Sim. Mas… E bom, acho que eu parei no leilão, né? A gente foi andando aqui. Se prepara, porque o papo é assim, cara. Totalmente desestruturado. Caramba, será que eu que fugi do tema? Mas não, foi a gente. Aí, né, fiz 2 anos lá no Santa Marcelina. Realmente rapidinho, deixa eu te fazer uma pergunta. Cara, como é que foi pra você? Que eu acho que essa sensação é importante, eu queria ouvir da sua visão. Eu não sei se você já tinha vindo em São Paulo antes de você vir pro leilão. Mas, cara, sair lá de Manaus
chegar em São Paulo, encarando a realidade no Santa Marcelina, como é que foi esse contraste aí? A cidade, foi a primeira vez que eu vim, né? Mas gostei muito da cidade. Manaus é uma cidade muito movimentada, isso não gerou tanto impacto. Agora, a estrutura dos hospitais, todo lugar que você chega é um prédio enorme, você vê assim, caramba, não, aqui vai dar certo, não tem como você sair mal formado, você já pensa, né? Tem muitas outras coisas nesse meio, mas a estrutura São Paulo é muito imponente, você fica muito impressionado, né? Pô, você chega no hospital, tem 400 e não sei quantos leitos. Tem 4 UTIs no Santa. São 4 UTIs só de adulto, a pediátrica do convênio. Então, é muita coisa. Você fica realmente espantado. E o volume é muito grande. Quando eu cheguei no Santa e falaram assim, ó, a nossa população referenciada é de 4,5 milhões. Eu vi assim, 4,5, assim, e só eu lá na porta, eu disse, não vai. Assim, nossa. É igual o 300 no Esparta, sabe? Igual o Gerard Butler ali, ó, lutando contra a Xerxes. Eu disse assim, pera aí, 4,5 milhões, cara, é um negócio realmente assustador. Mas aí você vai se adaptando, né? E aí, né, esses 2 anos ali no Santa foi muito, realmente era uma época um pouquinho diferente. Existia, acho que isso já acabou muito, aquele assédio moral ao residente da cirurgia, né? A gente vê que nas outras especialidades também tem ortopedia, neurocirurgia, mas a gente conseguiu vivenciar isso para melhor, né? O que a nova geração trouxe muito, muito bacana e que vem se concretizando é essa visão de você não aceitar essas coisas e realmente não pode ser aceito, né? Não tem espaço mais pra isso, né, cara? Não precisa mais disso e não tem nenhum ganho. Não existe isso. Não tem nenhum ganho realmente. Todo mundo fala, não, isso aí você vai criar uma casca. Mas não é assim que você cria uma casca profissional, né? Exatamente. Mas assim, eu presenciei coisas muito, muito chatas e muito ruins. E quando eu voltei pro Santa, eu voltei assim, não quero ser esse preceptor. Né, eu assim, com certeza não quero ser esse preceptor e voltei com uma cabeça muito de querer ajudar os meninos do Santa, que foi o lugar que eu fiz, assim, o que eu puder ajudar ali pra fazer com que eles sejam bons residentes, bons cirurgiões, eu vou ajudar. E assim, hoje em dia a gente vem fazendo muita coisa bacana lá, né, então a gente ajuda bastante nessa parte aí. Eu acho que isso que ele tá falando também, assim, eu e o Bernardo, a gente tá fazendo um curso de cara, esse curso é muito bom. Filosofia, história, psicologia para empreendedores. É um curso sensacional, assim. A gente aprende muito mais do que só filosofia, história e psicologia. E tem um pouco de religião também, né? Tem um pouco de espiritualidade, na verdade. Né? Isso. Mas eles falam uma coisa, assim, que é sempre a mudança começa por você. Então, isso que você tá falando de que as novas gerações, né? Nós já somos da nova geração, mas que vem mudando essa cultura de que quem tá abaixo de você tem que sofrer, quem tá abaixo de você tem que sofrer assédio. Enfim, porque na minha época era assim, então agora vai ser também. Quando eu tava na residência, no R1, e eu tinha, né, minha maior referência eram as minhas R+, as minhas no feminino, porque só tinha mulher. Mas eu lembro que também vivi várias situações, assim, vários momentos de pequenos assédios. E eu lembro de conversar muito com os meus pais sobre isso. E minha mãe, assim, muito sábia, minha mãe falou assim, olha, a única coisa que você pode fazer é ser diferente quando for a sua hora de ser R+. Então, eu sempre tive muito isso na minha cabeça, sabe? Eu acho que isso tá muito ligado a essa questão de a mudança começa pela gente. Então, assim, é muito, muito complicado você estar num serviço onde você sofre assédio ou desrespeito. Então, a gente tem que ter muito isso na cabeça, sabe? Quando a gente estiver lá, eu não vou ser assim. E isso começa na faculdade já. Você vê o interno tratando a pessoa da liga mal, então você sabe que quando você for interno, não é assim que você quer se comportar. Você vê o residente tratando… Enfim. O exemplo ruim, às vezes, ele ensina melhor que o exemplo bom, isso né? Daí, alguns exemplos me ensinaram muito bem. Mas isso é uma coisa interessante mesmo, né, Gabi? E eu sempre falo ali, a gente, no nosso dia a dia, eu falo pros residentes, falo assim, talvez o nosso maior problema no nosso dia a dia é conviver com os outros médicos, né? É conviver com pessoas. Com os próprios outros médicos. É muito orgulho, é muito estresse, é aquela coisa toda. Às vezes é complicado
no hospital você conviver com os outros médicos. Então, o cirurgião, o anestesista... É muito cacique pra pouco índio, nossa, famoso. É complicado. Realmente, essa convivência, ela, no dia a dia profissional, ela também é muito complicado, né? Uhum. Isso aí é muito importante, sim. E aí, o que eu queria ouvir, cara, você participou ali da residência do Santa Marcelina, como residente, depois voltou como preceptor. E eu acho que você pegou a época áurea ali do Santa, né? Com a porta aberta, Sim. portorando. 4 milhões de pessoas ali. E você na porta. 4,5 milhões Esse corte vai ser muito bom. E depois você veio pro IANSP, que é um hospital que é completamente diferente. É um outro hospital perfil, que né? tem o perfil ali de um paciente mais idoso. Sim. Enfermaria, muita visão clínica cirúrgica, mas não tem esse volume de emergência que o Santa tem. Eu queria ouvir, cara, de quem viveu essas duas realidades, o que você achou que fez diferença? O que você pensa nessa questão de escolha de serviços de ultra porta aberta versus serviços mais especializados? Assim, eu acho que o grande centro, ao meu ver, é bem difícil o residente de um grande centro ele sair operando muito, né? Realmente, uma das poucas coisas que todo mundo fala que é verdade é que não existe a residência perfeita. Realmente não existe. Já trabalhei em várias outras residências e a gente vê que não tem uma residência perfeita. Isso é uma verdade. É quase que incompatível. Você tem uma residência que opera muito, você tem as subespecialidades muito fortes, que você vai ter todo aquele ganho, né? Então, o R1 que roda um mês na Ouro, ele sai muito bem de condução de casos urológicos tranquilo. Mas ele não opera tanto na cirurgia geral, não opera tanto no aparelho digestivo. Então, a gente vê que existe essa dificuldade. Então, nesse ponto. O Santa, ele ainda é um centro que tem as especialidades muito fortes. O residente, ele consegue operar um nível ok, também não é o residente que opera super demais, assim, mas ele sai com um número muito bom, comparado às outras grandes instituições. Já o IANSP, ele tem um número mais reduzido, realmente, de cirurgia, né? Então, isso aí são dois perfis diferentes, são dois perfis de residentes diferentes, às vezes, um pouco. Né, o residente do IANSP, ele já está muito direcionado para a sub dele, ele não se importa muito se ele vai dar um plantão de cirurgião geral ou não. Então, cara, eu vejo muito isso, cara. Ele tá tranquilo com isso. Então, acho que o residente ele tem que estar ciente disso daí. Não, eu já vi muito dos residentes da cirurgia darem plantão de cirurgião ali com a gente, e tem um pouco de dificuldade no primeiro ano, mas depois também todo mundo segue muito bem. Eu acho que não tem tanta essa diferença. Em termos de trabalho, as duas residências são bem pesadas. O pronto-socorro do IANSP é um negócio bizarro também. De ficha pra cirurgia é um negócio que você não entende. Fichas complexas, né, cara? Não é aquela ficha que você consegue... Não é aquela ficha verde que é uma dorzinha abdominal. Uma dor abdominal no paciente idoso de 90 anos, cardiopata. Março, abril, tinha um dia que bateu 70 fichas lá no pronto-socorro da cirurgia. Eu vi se não é possível. 70 fichas, assim. E, assim, agora nessa época, na época do Santa, que a porta era aberta, realmente também era 20, 30. E o problema do Santa era que chegava o trauma, né? A gente tava naquele tocando a porta, e chegava um trauma que você tinha que subir pra cirurgia e sabe Deus como é que você ia voltar, como é que ia estar a porta, né? Então, isso daí, o IANSP eu falo, o IANSP não chega a trauma e não pode chegar a trauma. Porque imagina numa porta daquela, chega um trauma, não tirar a equipe de lá, e umas coisas que, graças a Deus, que não chega o quê, né? Mas acho que os residentes já chegam bem orientados quanto a isso. Se o residente, ele não se importa realmente de sair um pouco sem aquela mão da cirurgia geral, eu acho que o IANSP são ótimos residentes, né? São bons residentes mesmo. Demora um pouquinho no R3 ali pra curvar, para pegar a mão, coisa de meses, né? Mas depois a gente tem 2 exemplos no nosso R3 lá, que é o grande Bruno, né? Demorou um pouquinho, mas poucos meses, depois já estava muito bem adaptado em termos de habilidade cirúrgica. E a Valéria, nossa outra R3, que fez Mogi, já chegou operando com a mão já um pouco melhor, né? Mas depois de um tempo, são todos muito, muito parecidos, tá? E a questão de mão cirúrgica, a gente fica falando habilidades, assim, eu já convivi com muito residente, né?
gente... Você tá falando esse número, eu acho legal você compartilhar. Quantos residentes você acompanha aí por ano? Eu ainda não contei, mas de residentes novos, sem contar, assim, de que entram na residência, acho que uns 40, 50 residentes fácil. Ou seja, mais do que já estão, vamos pensar que são 3 anos, ou seja, você tem contato aí com uns 150 residentes. Não, acho que uns 150 acho que não chega. Contando todos os anos? Contando todos os anos, né? Talvez uns 70, R1. É porque da escola eu só convivo com o R2, né? Tá, entendi. Então acho que cai um pouco menos. Mas por aí. Muito residente. Fora os R3 e R4 da Gastro. Os do IANSP. E aí, assim, o que eu já percebi nisso? A habilidade cirúrgica não é uma habilidade inata. Né? Ninguém nasce com a mão boa para cirurgia. Eu vi poucos residentes, Bernardo. 2%. Vi uma menina da escola, que não operava com certeza, entrar em campo e desenvolver uma cirurgia com uma mão que você não entende. Realmente, aquele ponto, um talento fora da curva. É um talento fora da curva. Essa daí vi um outro amigo meu da minha época, esses 3, e olha que eu já vi muito residente operar. Todos os outros entram da mesma forma, vão adquirindo uma habilidade. E aí é o difícil da cirurgia. Você também tem que adquirir uma habilidade manual. Não tem como a gente fugir disso, né? Então, né? É treino manual, né? Então, o residente está em campo cirúrgico vai dar mais habilidade para ele, vai dar muito mais experiência de campo. Eu falo, você tem que ter mais horas de campo. Horas de campo cirúrgico vai te fazer diferença, dependendo da sua área, não tem como. Você tem que ter horas de campo, né? Fora a parte teórica, fora a sua visita, a sua atenção que você vai dar para o seu paciente, a família do paciente. Então, a residência de cirurgia acaba sendo isso. E é legal você falar... Um pouco mais pesado, né? É legal você falar isso porque, cara, eu converso muito com estudantes de medicina e alguns chegam com essa objeção. Pô, eu penso em fazer cirurgia, mas eu não acho minha mão boa. Cara, a sua mão vai ser boa no internato. Eu tinha um tremor, né, no começo. Né? Até no R3 eu tinha um tremor, depois parou. Né? Mas todo mundo vai ter uma dificuldade. E também é impressionante. Tem residente que opera bem a cirurgia aberta e tem residente que no começo já opera melhor a cirurgia vídeo. Assim, não é possível, né? Jogou muito videogame. Tem estudo disso. Tem. O videogame ajuda um pouco, sim. Mas tem toda essa diferença de perfil de residente, com certeza. Eu acho que também é muito você, falando agora para os futuros residentes que estão ouvindo a gente, mas é muito uma questão de você saber o que você precisa, o que você não abre mão que o serviço tenha e o que você tolera que o serviço não tenha. Isso. Porque tudo o serviço não vai ter. Né? Não, tem que ser um serviço acadêmico, com muito volume, que todo mundo seja solícito, que o clima seja bom, que tenha uma porta aberta, que o volume… Sabe? Não dá, não vai ter tudo. É uma coisa que fala também, assim, alguém fala, toda vez alguém fala assim, mas é um ambiente acadêmico. Eu falo assim, não, mas calma. Você não é um acadêmico, você é um residente, então tem que ter um ambiente para um residente. Calma, né? Tem que ter o mínimo de discussão teórica eu acho que a residência não muito mais… É um ambiente acadêmico, eu acho, a aula. O que eu acho que você tem que ter é um bom acesso ao seu preceptor e que ele esteja disposto a te ajudar. Um bom relacionamento, às vezes. Então, é o que eu acho que falta de… Não tanto ambiente acadêmico, porque realmente não é o modelo da residência não foi feito um modelo acadêmico. É para ser um ambiente prático. Não foi um ambiente prático. Isso. Então, eu acho que o que você tem que pesquisar muito na sua escolha é saber se você tem um bom acesso ao seu preceptor, se ele te ensina no momento que ele tá ali, né? Isso daí é o difícil. E o que falta, né? O que falta é esse daí, o preceptor que goste de ensinar, né? E assim, não adianta, né? Por mais teoria que você tenha, por mais teórico que o ambiente seja… Cirurgia não é bom ainda, exato. Precisa. Não só cirurgia, gente. Medicina precisa de paciente, de contato, de você lá também atuando. As áreas então, clínicas às vezes também. Exato. Então, às vezes é isso. Tudo bem, você tem aula todo dia, 2, 3 horas de aula por dia. Mas por quê? Porque não tem paciente pra você atender. Também, aí você fica enchendo linguiça, né? Fica discutindo o sexo dos anjos lá. Exatamente. Então, eu acho que é muito uma questão de você fazer uma lista. As pessoas perguntam muito pra nós. Que serviço você recomenda para fazer pediatria em São Paulo? Gente, não, pior quando eles perguntam qual serviço você recomenda pra fazer pediatria
Na Bahia. No Centro-Oeste. Sim, elas perguntam. Que seja acadêmico. É porque, querendo ou não, uma vez uma menina falou, não, Gabi, eu sei que você não é de lá, nem que você conhece todos os Mas você deve saber. Mas você deve conhecer mais do que eu. Então eu tô te perguntando que talvez você saiba ou conheça alguém, né? Às vezes é o desespero, mas o cara tá ali eu sempre respondo a mesma coisa. Antes de eu te dizer o nome de um serviço, você precisa saber o que você não abre mão no serviço. E o que você é capaz de tolerar que o serviço não tenha. No meu caso, por exemplo, eu não abria mão de ser um serviço com muito atendimento ambulatorial. Porque é o que eu queria fazer depois que eu acabasse a residência. Seguir com puericultura, com ambulatório, com consultório. Eu acho que o mais importante é isso mesmo. Então pronto, eu sabia que o IANSP era bom disso. E era disso que eu fui atrás. Quando eu entrei, eu também já sabia que o IANSP não era bom em porta. Não era bom que eu digo, não tem um volume grande de casos graves e trauma, igual tem o Santa, por exemplo. Emergência. Não, porta do IANSP é a porta do dia a dia do pediatra. É IVAS, é um pouco mais de IVAS, uma febre sem sinais, mas são coisas muito do dia a dia, não é aquela coisa, sabe, de emoção, de emergência. Mas eu já sabia disso. Eu entrei sabendo com essa consciência. Eu nunca reclamei de, nossa, que saco, essa residência. Não tem nenhum trauma que chega aqui pra eu atender. Não, porque eu sabia que não ia ter. Era justamente por isso que eu fui pra lá, sabe? Então, essa lista de prós e contras, ela precisa ser feita. E eu esqueci do merchan, pessoal. Mas se você ouviu aqui, né? O Arlen recebe 50, 60 residentes a cada ano de cirurgia geral. Um desses pode ser você, e é por isso que eu quero te avisar que as vagas do programa Mentoria Residência para 2024 estão abertas. A gente deixou um link aqui na descrição. E a oferta tá muito boa, viu? Até eu tô entrando no merchan hoje, porque a oferta tá muito boa. Gabi tá pensando em fazer residência de novo. Deus Falou que tá com saudade. Uma nova área. Não, e agora quer ir pra área dos grandes animais, né? Liberar os pequenos animais. Deus me livre. Não, gente, pelo amor de Deus. Mas, ó, a oferta realmente tá muito boa. Mas pela qualidade dos residentes, todos que eu conheço, já falei isso pro Bernardo, todos que eu conheço são muito bons mesmo que vêm da mentoria. Viu? Olha não a gente prepara pra prova e forja pra vida. Realmente não. É isso. Depois eu vou te pagar aquele show. Mas, cara, eu queria ouvir de você, porque eu achei o caminho que você fez foi muito legal. E a gente tava falando dos bastidores, que óbvio, né? O pessoal, e aqui olhando um pouquinho mais específico pra área cirúrgica, é uma carreira longa, né, cara? Não é uma corrida de 100 metros rasos, pô. A formação, a gente sabe que hoje a cirurgia geral normalmente é uma porta de entrada para alguma subespecialidade, principalmente se você pensa em ficar num grande centro. E que você tem que entender que, pô, quando você acabar a residência, você não vai ter ali um tapete vermelho, o mercado de trabalho te esperando, o consultório lotado, operando robótica, não vai ser assim. Queria ouvir de você, cara, como é que foi essa construção depois que você saiu da residência, principalmente depois ali da gastrocirurgia lá no IANSP? A gente vê que tem centros em São Paulo que você sai muito bem recomendado pro mercado, né? Alguns ali você já sai com um network muito bacana. Tem, nesse mesmo centro, dependendo da especialidade, então isso é muito específico realmente de cada lugar, você tem um pouco mais de ofertas de emprego que podem ou não ser boas ali para você. Você vai ter que se decidir o que você quer. E tem muitos cirurgiões que já saem ali acompanhando algum outro assistente, o que é muito bacana, né? Você consegue pegar uma experiência ali logo no começo, mas quando você tá numa grande equipe, você tem que saber que, eventualmente, você tem que pensar em trilhar a sua carreira, né? Então, às vezes, tem muitos que ficam numa equipe que, às vezes, você tá trabalhando muito pro sucesso de não que isso seja errado, tá trabalhando pro sucesso profissional daquele chefe de equipe. Às vezes, tem pessoas que se perdem nesse caminho, ficam muito tempo nisso daí e esquecem, às vezes, de construir sua carreira própria. E aí vai realmente do que você gosta, eu acho, muito ali do que você consegue trabalhar, né? Mas não é fácil. Do aparelho digestivo e várias outras áreas não é tão simples. Então, demorei até voltar pro IANSP. Eu voltei agora tem 1 ano e meio, depois de 5 anos de formado. Teve o concurso, consegui fazer. Voltei para lá, pro Santa, eu voltei depois de 1 ano de formado do aparelho digestivo. Então, as coisas aos poucos, vão se encaixando. E aí, realmente, não tem, eu acho que, uma fórmula, né? As coisas vão acontecendo, é difícil, no tempo delas, é difícil você conseguir dar uma fórmula, ele fala assim, não vai por aqui, vai por aí. Vai depender muito do seu perfil. Se você gosta um pouco mais de consultório, eu tenho amigos que não gostam muito do consultório, que não gostam do celular tocando.
que fala assim, não, eu prefiro dar meu plantão, na hora que eu saio eu desligo meu celular e eu tenho minha paz. Então, tem gente que é feliz assim, e tudo bem, não tá errado, né? Tem gente que acha que o cara que tá no plantão, acabou, não teve o sucesso dele. Eu acho que não é bem assim, né? Realmente, essa parte do sucesso ali, do profissional, é muito relativo. Tem que ver ali se esse profissional, ele tá feliz, ele gosta de fazer aquilo. Porque no fim do dia, sucesso é uma medida de você pra você mesmo, né? Você tem que… É você que tem que dizer. Você não vai comparar a outra pessoa, porque são pessoas diferentes, com histórias diferentes, com jornadas diferentes, com gostos diferentes. Eu acho que é muito isso, assim. Com certeza. Outro dia eu vi uma frase, tava comentando com você. Pra mim, sucesso é quem tem tempo. O resto é só um bando de gente correndo atrás de dinheiro. E tem gente que realmente fica feliz em ganhar dinheiro, né? Eu já conheci pessoas que… parece que a felicidade é ver o dinheiro entrar na conta, mas porque não é possível, né? Tem pessoas que são assim. Eu não, acho que eu tenho o meu tempo, trabalhar com o que eu gosto, com esse ambiente de residência. Tenho minha parte do mundo privado, que é pequena, na minha semana, é o que me satisfaz também. Não é que eu tava falando com você também, Bernardo. Não conseguiria ali ficar a semana inteira num consultório atendendo. Já não é muito o meu perfil. Eu acho que quem gosta de fazer isso tem esse talento, que é um talento também, né? O paciente ali… Ele demanda, exige uma energia boa, né? Então, são realmente… É muito o perfil. Então, às vezes, você se conhecer… Eu tava conversando com uma amiga também, que é cirurgiã da escola. Total. E ela falava assim, olha, eu acho que eu não gosto desse mundo privado, eu acho que eu quero trabalhar no SUS. Eu falei assim, não tem nada de errado, tá tudo bem, né? Se você tá feliz, tá fazendo um bom trabalho, ótimo, vai pro SUS, trabalha lá, né? Tem a questão financeira, um paga um pouco mais, um paga um pouco menos também, que eu acho que não tem tanta diferença, assim, tem um pouco mais, né? Mas eu acho que muito mais importante, né, na carreira sempre é uma coisa importante, Bernardo. Você perguntou, quando você terminou, você começou a trabalhar, eu sempre colocava assim pra mim, assim, eu me vejo trabalhando daqui a 10 anos aqui, aguento isso aqui 15 anos, 20 anos, e aí tinha lugar que eu via assim, eu não me vejo trabalhando aqui há um ano. Eu não aguentava mais aquele lugar, então eu via assim, bom, eu já sei que aqui eu vou mudar na hora que aparecer alguma coisa. Exatamente. E aí fui mudando, mudei um dia aqui, mudei outro dia ali. Hoje em dia, graças a Deus, todo dia que eu vou muito bem, muito tranquilo. Em todo lugar que você tá hoje, você se vê nesse lugar por mais de 10 anos. Por muitos e muitos anos. Né? Coisa boa. Isso é sucesso. Isso é sucesso. Então isso daí demorou, mas demorou. Eu falo pros residentes, falo assim, isso levou pelo menos 4 anos. Então tô aqui. 4 anos pós cirurgia do aparelho digestivo. Né? Que você já tinha feito na época 2 mais 2, né? Fiquei um ano, na transição fiquei um ano, né? Não passei direto, estudei um ano também, entrei no IANSP. E aí, quando eu completei, realmente quando eu completei 10 anos de formado, aí eu entrei no IANSP. E aí foi quando eu contei, eu até falei para um dos residentes, falou assim, 10 anos de formado, hein? Agora que ficou bom. Assim, agora ficou muito bom. Então, 2022, eu já tinha meu consultório, já tinha ali o Santa, tinha o IANSP. Esse ano eu voltei dar aula na faculdade, né? Na faculdade de Santa Marcelina, então… Ai, que legal. Aí na terça-feira já é meu dia de dar aula, então… hoje em dia tá bem tranquilo, né? Realmente… Mas demora, realmente. E aí, eu acho que vocês se conhecendo, se perguntar, vou conseguir manter 10, 15 anos aqui, eu acho que é talvez um dos melhores caminhos. Aí não vai ter uma fórmula, realmente, né? E nessa construção, cara, eu acho que você colocou muito bem. E é uma coisa que a gente também gosta muito de falar aqui no Além da Medicina, né? De que, cara, as coisas boas na sua vida demoram um tempo para serem construídas, né? Eu vejo muitas vezes as pessoas sofrendo, angustiadas, não porque a realidade tá ruim, mas porque havia sido criada uma expectativa que é totalmente discordante da realidade. Sim. E as pessoas entram num loop, mas tá ruim, mas tá difícil. Cara, mas esse início é um pouco mais difícil. As coisas vão melhorando ao longo do tempo. E eu acho que talvez um dos catalisadores, e aí quero ouvir sua opinião de preceptor nessa história, cara, essa jornada ela vai acontecer após a residência. Só que na minha visão, as pessoas acham que essas duas coisas não estão conectadas, ou seja, às vezes você tá lá na residência, tá levando no modo a la Bangu, aí você quer trabalhar depois, quer se inserir com a equipe, quer a benção no chefe. Cara, isso não vai acontecer. O que você acha hoje que, pra quem vai começar uma jornada de residência, ou pra quem já tá, o que faz a diferença pra você ter mais portas abertas lá no final?
Assim, isso daí eu tenho umas referências na minha cabeça. Aí a referência é voz da minha cabeça total. Aí total que eu acho assim, pra esse sucesso, digamos, sabe? Pra você se dar bem. Eu acho que uns 50% a 60% é a sua técnica. Você tem que ser um bom médico ali. Saber a teoria, saber operar bem, saber a técnica, uns 60%, vamos colocar. Acho que uns 30%, ou até mais, 35%, aí pode ser 35%, 55%, vai. O seu relacionamento interpessoal. Total. Muito skills, isso. né? Nossa, isso daí faz muita diferença. Talvez meus empregos hoje foi muito isso. Né? Foi muito meu relacionamento ali interpessoal associado com um mínimo de teoria, que é o básico do médico saber, né? Então, Exato. tudo bem. E a teoria é o piso, né, cara? Às vezes o pessoal acha que é então, por o isso, teto. então, por isso que eu coloco ali uns 60%. Não sei se Teoria você concorda com isso. é o Coloca ali mínimo. 50%. Concordo É o total. mínimo, né, que a gente Não sei se precisa talvez fazer. 50%, 60%. O restante é isso, uns 30%, 35%. E aqueles 5%, 10% é que o pessoal chama de sorte, que não é muito bem a sorte, que é você tá no lugar certo, na hora certa e bem preparado, né? Então, por exemplo, quando o IANSP me chamou em 2022, me chamou não, que o concurso me chamou já tinha um tempo, já tava ali um pouco mais maduro e ali, né, tinha feito a prova, tinha passado, não passei de primeira, teve que ainda rodar um pouco, aí entrei num bom momento profissional. Então, naquele momento foi o ideal. O preparo encontrou a oportunidade ali, né? Isso Não mesmo, existe sorte isso. no final Eu preparo do dia, né, com a gente? oportunidade, isso mesmo. Bernardo, que você fala, eu acho que é muito isso daí. Você tem que. E esse relacionamento interpessoal também, da residência. Sei que você vai falar um residente que você acompanha e o que você espera dele lá na frente, né? Então, muitas das vezes eu já vi residente, né? E a gente não esquece, né? Cara, é impressionante. É impressionante como você não esquece. Bernardo. Eu não esqueço os excelentes exemplos que eu tive de, cara, R iguais, R menos ou R mais. Não e eu tem não como, esqueço os péssimos também. Eu lembro até hoje, em 2019. Inclusive, vamos começar a citar aqui. Eu lembro de 2019, tava com o residente, eu falei assim, vai ter cirurgia agora. Aí o residente falou assim, eu posso não subir pra ficar prescrevendo aqui? Não tava difícil. Eu fiquei olhando, aí ele falou, sabe porque eu queria fazer cirurgia plástica? Eu não sei, acho que não é muito. Eu falei assim, cara, não é possível. E assim, eu não esqueci desse residente. Ele formou cirurgião plástico e eu olho pra ele e falei assim, não, cara. Aí você fica com um pouco de pé atrás, né? Não tem como. Então, assim, você ser um residente ali, você vai, com certeza, já trilhar a sua carreira profissional. Não tenha dúvidas. Não tenha dúvidas que dificilmente quem tá ali do outro lado vai esquecer de uma coisa muito grave que você tenha feito, né? Mais coisas graves, né, que eu tô falando. Assim, realmente não é esqueceu ali um exame. Não, isso aí. Fazer besteira, cara. Na residência você tá lá, você tá exposto a fazer besteira. A comer bola num diagnóstico, a fazer um movimento errado na cirurgia. É a curva enfim. de aprendizado, gente. Isso tá super dentro do faz parte, esperado. né? É que eu acho que, na verdade, é como você se comporta. Total. Porque toda vez que alguém me faz essa pergunta também, o que é mais importante pra você num residente? Eu que trabalhei alguns anos como preceptora. Vontade. Vontade. Isso é o básico, né? Vontade. Não precisa ser excelente na teoria, não precisa ser excelente ali no procedimento. Tá tudo bem, ele tá lá pra isso, pra aprender, e eu estou lá pra ensinar. Então isso a gente consegue resolver. Agora, o cara que não tem vontade, ou a menina que não tem vontade, não tem como você colocar vontade nele. Exato. Você não consegue ensinar a pessoa a ter vontade. Que mais importante ainda, quando você vê no caráter, né? Aí não tem como. Aí realmente. Mas é uma mínima, assim, que eu vi de residente, também muito baixo, de 2%, 1%, que eu questionei até o caráter do residente ali. Que é difícil isso daí, né? É uma coisa que é super difícil você criticar e você chegar nessa conclusão. Mas tem uns que quando você tenta ver que é do caráter, aí complica. Não, porque aí você não consegue mudar, né? Você não consegue mudar. Realmente, você tá pegando uma marmanja já formada e... Não tem como, né? Você não muda... controle de danos ali. Aí não tem como um médico ser mau caráter. E a gente sabe que, infelizmente, tem, né? Uma pequena parcela aí na medicina que tem um desvio de caráter e aí esses aí é complicado. Isso aí realmente é o que não dá pra fazer muita coisa, né? E quais habilidades pessoais ali, a Gabi falou da vontade, que são importantes, e talvez algumas habilidades treináveis, que você acha que esse residente, durante o período ali da formação, é importante ele ficar de olho? Assim, existe um perfil
que é muito fácil de reconhecer do bom residente, que dificilmente um preceptor não vai gostar. Que é aquele residente que ele sabe passar bem um caso, né? Ele sabe falar bem a evolução do paciente, ele viu o exame de imagem, ele achou aquela tomografia ruim, ele foi lá na radiologia, discutiu e já te passou o que ele discutiu com a radiologia. Isso daí, metade das 50% de chance de ele já ganhar ali o preceptor. Ser um bom resolvedor de problemas. Então, assim, falar bem ali do caso, conhecer o paciente, ter aquele bom relacionamento, isso daí ele já ganhou muitos e muitos pontos. Se ele foi um pouco mais além, se ele estudou um negocinho na teoria, aí, muito provavelmente, ele vai. Só que aí também, a gente pode... Eu tive um caso de um residente, foi muito emblemático, porque também às vezes a gente pode, incorrer numa injustiça. Porque teve um residente nosso, que ele tinha dificuldade. Né? Claramente eu via que ele tinha dificuldade às vezes, em desenvolver um caso, realmente. Mas ele tinha um bom caráter, ele tinha um bom coração. O cara ficava até tipo meia-noite vendo os pacientes, mas no outro dia ele não passava o caso bem. E aí, uma vez, o R2 tentou chegar junto forte no residente. Eu não deixei, intervi, falei, não é assim. Não foi tão tranquilo assim. Né? Mas foi... Encontrando aqui a história já passada, né? Eu achei aquilo uma tremenda injustiça, que eu sabia que o garoto... eu já sabia que o garoto não era assim. E aí, assim... vi que ele tinha dificuldade, né? Então, às vezes, o nosso trabalho também é esse, né? Ajudar ele a desenvolver aquele residente que tem um pouco... que tá ficando pra trás. Aí, assim, conversei muito com ele, precisa melhorar nisso. E hoje em dia, ele é um bom residente, é um R3 muito bom nosso, que deu trabalho, mas é o nosso trabalho. Mas ele não tinha um mau caráter, aí é que eu falo. Ele não tem um mau caráter, não tem um caráter bom. Ele tem um gap de desenvolvimento. Só que naquele meio ele não vai se destacar mesmo. Aí você tem que dar... Só que é difícil um assistente no meio da cirurgia, no meio de uma visita, às vezes, né, ter essa sensibilidade, às vezes, com aquele residente. Sim, isso é difícil, tá vendo? Então, hoje em dia eu tento olhar um pouco, mas demorou também. Até, assim, esse residente que eu falei, primeiro caso, pra gente é excelente, ele é ótimo, ele é muito bom, ele não me dá trabalho. Ele vai me passar ali, eu só vou falar assim, faz tal coisa, acabou. Esse cara é muito bom. Só que, isso eu falo talvez mais pra quem trabalha com preceptoria, com residência, né? Também, às vezes, enxergar que existem algumas pessoas que vão ter dificuldade. Aí você tem que, né, às vezes, ter um pouco mais de atenção e ajudar ele nessa evolução. Ouvir, né? A pessoa, né? Às vezes também, e tem, né? A gente sabe que tem. Não quer dizer que ele vai ser um mau profissional. Esse, meu residente, tá saindo super bem. Então, acho que resumindo aqui o que vocês falaram, que você falou, que o Arlen falou, acho que então essas habilidades mais importantes seriam comunicação, porque passar um caso bem é você saber comunicar de forma clara, você saber construir ali a história de uma forma que faça sentido, porque muitas vezes eu via isso também, e eu gostava muito de ver a pessoa passando o caso e ver os exemplos de caso que eu acho que, me trouxe uma percepção clara do negócio, e aqueles outros em que a pessoa não tinha tanta clareza, e aí ficava indo, voltando, e aí não tinha uma sequência lógica dos acontecimentos. Isso, por exemplo, do outro lado começa a ficar irritado, né? Então, comunicação é uma. Proatividade, que é essa questão da vontade que você falou, de se mostrar disposto. Você também colocou isso. E a terceira eu colocaria aqui, que tá relacionado, que é o engajamento. Que é tipo, deixa eu fazer um over-delivery. Deixa eu procurar aqui algo a mais que pode ter um exame de imagem, uma informação teórica, um conteúdo, uma técnica que talvez possa ser útil para esse paciente. Esse daí é aquele cara meio fora da curva, né? Realmente. Eu não tô falando que dá pra fazer tudo, mas... Não, mas aí, na verdade, assim, o que eu enxergo dessa questão do engajamento? Que às vezes a pessoa fica tão focada em saber o detalhe do detalhe, Boa. do raro, que também não é por aí, né? teoria master. Gente... Em cagar regra, né? O famoso cagar regra. Só me diz... Vou dar um exemplo clássico que eu já até falei aqui. Ai, doutora, posso fazer o surfactante nesse bebê? Eu virava e falava, claro, se você me disser por que você está fazendo e me explicar por que você está fazendo esse surfactante, eu posso. Ah, não, eu tô fazendo por isso, por isso, por isso e por aquilo. Aí, maravilhoso, ótimo, né? é básico, é a fisiopatologia, gente. Fisiopatologia pra mim é tudo na medicina. É básico, é aquilo, você tá fazendo por aquele motivo. Você nunca mais vai esquecer, você nunca mais vai
não saber o porquê que você tá fazendo uma coisa. Às vezes o residente tá tão focado ali em, sabe, eu quero mostrar serviço, quero fazer, que sou proativo. Por que você tá fazendo isso? Não sei. Não, mas eu sei que 1% das crianças evoluem com tal complicação. Sim, mas por quê? Então, às vezes, o básico, sabe? É um engajamento. Não é um engajamento pra você sair lendo rodapé de livro pra falar na cara do seu chefe que você leu o rodapé do livro. Mas saber o básico da teoria. Isso daí o residente sabe o básico da teoria, ele tá muito bem, viu? Técnica cirúrgica básica. Técnica cirúrgica básica. Eu lembro que quando se ele souber, eu vou te falar. Quando eu era monitora de técnica operatória, isso era uma coisa que o meu professor da faculdade pegava muito no nosso pé. Ele cobrava toda semana da gente, monitor, técnica cirúrgica básica. Como é que você vai orientar um grupo de alunos a fazer lá uma apendicectomia, a fazer uma colectomia, se você não sabe a técnica, se você não sabe os passos, o que você vai fazer? Então, a gente tinha muito isso, sabe? De ficar revisando, repassando, porque é o básico, mas é o que precisa. E falta o básico, falta. E você falou aqui, Arlen, e eu gostei muito da sua visão do que um residente tem que fazer ali pra se destacar. Mas, cara, o que você acha, agora olhando pro outro lado, que faz um preceptor ser diferenciado ali no ensino pro residente? Assim, Bernardo, eu acho que realmente a intenção do preceptor de querer ajudar aquele residente a ser um bom profissional. Mas é muito difícil. Assim, a gente sabe que não existe estímulo algum pra preceptoria no Brasil. Não existe, né? Então, talvez vai o meu lado, tô falando ali. Em nenhum lugar eu ganho mais como assistente, como nada. Não é nada. De Nada. E olha que, né, como eu falei, já ajudei muito residente a se formar. E já recebi muita mensagem de residente que, passei ali um dreno de quero, que a gente não passa muito, mas ensinei uma residente a passar. E ela me mandou uma mensagem, tipo, depois de um ano de formada, e eu aprendi com você, e o paciente estava muito grave, não tem CPR aqui, não tem, em vários lugares. Ajudei o paciente, isso daí é muito bacana, né? Final do ano a gente sempre recebe uma mensagem, o residente, muito obrigado por isso, eu te agradeço. Então, assim, é difícil, às vezes, a gente ter o preceptor ter esse perfil. Realmente é um perfil difícil da gente conseguir, né? A gente sabe que isso também traz visibilidade pro cirurgião. Claro. E tem muita gente que, às vezes, tá ali por ter um pouco mais de visibilidade, que não tá errado também. Só que ele tem que ter essa cabeça que ele… Quando ele coloca como um objetivo sincero de ajudar o residente a se formar bem, aí as coisas fluem muito bem. Né? Porque a gente sabe, né, cara? Da mesma forma que tem os preceptores que estão ali ultra engajados com o processo de aprendizado do residente, tem um cara ali que tá cumprindo hora e que ele não quer dor de cabeça. Ele não simplesmente o residente muito. Bom é o residente que gera o menor número de problemas. Com certeza. Se o residente tá gerando problema, ele é um inimigo dele. Tem muito isso. E realmente, talvez, essa questão de um mínimo, às vezes, de estimular a preceptoria, né? A assistência com o residente, talvez falta um pouco, né? E aí fica aquela guerra, o assistente tá ali pra não trabalhar e o residente trabalhar pra ele, e aí começa aquela coisa que a gente vai parar num lugar péssimo, né? Num lugar ali comum, que é muito ruim, que o assistente não quer ter trabalho, ele tá ganhando o dinheiro dele sem trabalhar e o residente tá trabalhando pra ele. Aí esse lugar aí é muito perigoso e péssimo, né? E cara, 10 anos vivendo nessa jornada ali, seja como residente ou como preceptor de residência. Fazer uma pergunta boa aqui. Qual que você acha que foi o momento mais extremo que você viveu dentro do hospital? Mais extremo em cansaço e… Cara, de pressão, de desafio. Às vezes um caso muito grave que você falou, quero isso aqui pra mim, não. Ou você falou, meu Deus do céu, não vou conseguir dar conta. Cara, assim, o R1 realmente é emblemático, né? essa fase da vida ano, aí… não é um dia, é um ano de extremo. Eu posso falar 2 momentos ali, né? Então, um momento, vai. Eu lembro que no R1 teve um dia que eu tinha entrado, passado visita, tava de plantão à noite, eu lembro que eu cheguei meia-noite a ter um apêndice. E eu no R1 super cansado, eu vi assim, não tenho condições de entrar e operar alguém, não tenho. Mas impressionantemente entrei e fiz muito bem, né? Aí você pensa, caramba, eu tava tão cansado, mas dei conta, né? São outras coisas que a gente dá uma evoluída. E também nos nossos plantões a gente fazia 24 horas no Santa Marcelina, sozinho ali, tocando porta, tudo. Eu lembro que no final do meu plantão, depois de 26 horas, tocando ficha, sem dormir nada. Não dormia nada, realmente não dava pra dormir. 5 da manhã chegou um baleado.
com um FAF que pegou rim. E eu subi pra cirurgia às 6 da manhã. Eu lembro que eu tava subindo as escadas pro centro cirúrgico. O sol raiando, eu subindo pro centro cirúrgico. Nossa. Entrei na cirurgia às 7 da manhã, saí 10h30 da manhã. Nossa, cansado, eu vi assim. Aí eu pensei isso, Gabi. Eu falei, não quero isso pra mim. Isso aqui não dá, né? Mas esses momentos de cansaço são muito extremos, né? São cansaços ali que também é aquela coisa. Talvez te ajude a conhecer seu limite, vai. Total. Se tem uma coisa boa, você vai conhecer seu limite. E o seu limite não é o que você julgava conhecer. Não é. Ele é mais acima. O meu, pelo menos, era 24, 48. Graças a Deus, eu não faço mais isso. Mas eu sabia que depois de 24 horas já não tô bem. E aí, o que eu falo pros residentes também, eu falo assim, ó, tudo bem, você tá aqui, você deu 36 horas de plantão, você viu que você tá cansado, então não faça isso na sua vida profissional, não vai pegar 48 horas, porque você viu que depois de 36 horas você tá ruim de mão, de raciocínio, então não faz isso. Então, eu falo, talvez a única parte boa desse sofrimento aí é você conhecer o seu limite e saber estipular pra você. Você, ó, bom, 24 horas, um dia ali, eu sei que tá bom demais. Não é nem pra ser isso, né, mas tem pessoas que são resistentes, né? Não, animal. E, cara, caminhando aqui pra reta final do podcast, a gente sempre tem uma tradição, na verdade 2, que é pedir pro nosso convidado, a nossa convidada, indicar um livro pra a galera que tá ouvindo aí também ler, que mudou a sua vida. Um livro que realmente eu li em 2010, eu acho, há muito tempo. Eu tava na faculdade, tava antes de entrar no internato ainda, um amigo meu que indicou que o Outliers, os Fora de Série. Do Malcolm Gladwell. Esse daí, assim, foi aquela coisa que não tinha nada de alta performance, não tinha essas informações, né? Era produtivo. Antes do hype, né? Desse negócio. Antes do hype, né? E eu tava pensando, assim, pô, se naquela época eu tivesse lido isso e tivesse montado uma mentoria, eu tava bem. Porque lá, e assim, lá é muito bacana, né? Fala, tenta estudar, ver os padrões, Bill Gates, dos Beatles, fala das 9.000 horas. Eu pensei, caramba, 9.000 horas. Aí quando eu vi na cirurgia, eu falei assim, pô, tem que ter 9.000 horas de cirurgia, então vou operar tem que até... Né? Então isso daí é aquela coisa que você vê que o talento, né, o talento é importante, tem muitas pessoas que têm talento, mas que a disciplina, o esforço ali, você realmente, a disciplina é muito forte, né? Ela te leva a um lugar muito, muito bom quando você consegue realmente ter essa disciplina, né? Então acho que esse livro pra mim, marcou muito, muito mesmo. É aquela velha frase, né? Que o esforçado vence o talentoso preguiçoso, né? Vence. Ao meu ver também. Eu concordo com isso aí, completamente. Legal. E a outra é de você recomendar alguém pra gente chamar aqui pro DesconstruCast, pra um episódio nosso. Bom, eu vou recomendar um outro assistente também, né? Que conheço por ter esse contato aí com os residentes da escola, que é o Diego Adão, né? Então, um cara que é muito envolvido com o ensino de residência, tem um papel muito fundamental na residência da cirurgia geral da escola. E também tem, não sei se ele é coordenador da medicina de emergência, então ele realmente um cara que tem uma visão muito bacana aí dessa parte de preceptoria. Eu acho que é um cara muito bacana mesmo, vale a pena, vale muito a pena. Muito legal. Tá convidado. E cara, queria te agradecer pelo papo, porque acho que é muito legal, a gente tá sempre conversando aqui com residentes ou futuro residente. Ver o outro lado, E ver o outro lado é muito bom. Gostei muito. E um lado de alguém que tem a sensibilidade de entender o residente. Porque, às vezes, algumas pessoas entram numa máquina do tempo e parece que elas esqueceram que elas também já foram residentes. Parece que elas esqueceram que elas também sofreram, que elas também tiveram dificuldades e acham que todo mundo vai vir pronto ali. Esse exercício de você falar qual foi o momento pior, a gente lembra, né? Realmente foi ruim. E ter essa empatia, né? Pelo processo de formação e de... Cara, dá pra ver que você gosta de fazer isso. E a gente também... Trabalhar com educação é um negócio que é muito bonito, porque você consegue ver ali quase de forma imediata a pessoa já tendo o feedback, já melhorando, já evoluindo, e você vê, caramba, óbvio, é mérito sempre da pessoa que se dedica, mas você fala, cara, eu tive um dedinho ali pra com certeza, essa evolução. Obrigado, Bernardo, e como eu falei também pra você já, parabéns pelo que vocês vêm criando aí, que a gente vê muito já, a gente vê muito a mentalidade do cirurgião mudar. E isso demorou muito tempo. Tivemos coisas boas, que foi aquele médico raiz, que não se preocupava com salário, com tempo. Mas a gente não é muito bem por aí, né? A gente vem vendo o perfil dos residentes mudando muitas coisas para melhor, mas como todo ser humano quer, às vezes, utilizar daquilo para uma coisa que também não é boa. Às vezes querer um pouco mais da vida boa, né? Mas existe uma pequena parcela. Mas
parabéns pra vocês também, pelo que vocês vêm construindo aí. Com certeza. Cara, brigadão. Quando eu e o Michael e o Vitor, a gente fundou Além da Medicina, nosso pacto ali, né, nesse processo era, cara, permitir que o médico exerça a medicina que ele sempre sonhou. Porque se ele estiver feliz exercendo a medicina, ele vai ser, cara, um promotor para aquele ambiente. Então ele vai ser um cara que vai estar mais satisfeito com a vida, ele vai poder ensinar mais, ele vai poder inspirar outras pessoas, ele vai ser exemplo. Verdade. Então, como a Gabi comentou, a gente começa mudando o nosso ambiente. A gente começa mudando a residência, isso é muito nítido, o sistema único de saúde. A gente começa mudando o nosso ambiente. E se a gente tá mais satisfeito, o ambiente tende a ser melhor. Então, fico super feliz de ouvir isso de você, cara. Ainda mais um cara que eu admiro pra caramba. A gente não teve o prazer ali de cruzar no hospital, porque quando eu tava entrando, você tava saindo. Por um dia. Mas, super ótimas referências aí suas. E, cara, foi um prazer te receber aqui no podcast. Muito obrigada, viu? Pra finalizar, cara, não sei se você usa redes sociais, mas se tiver, fala aí pra gente, pra gente acompanhar seu trabalho. Meu Instagram é Arlen Pérez, né? Com M e com Z, né? Tem que ser letrar, né, cara? Sempre tem e é Arlen com A, né? Com A, isso. Não tem H. Arlen, eventualmente ali tem coisa de treino, de família, mas posto muito de cirurgia também, né? Às vezes um pouco mais, um pouco menos, trago às vezes um pouco de técnica ali, né? Legal, como eu tenho muito residente que me segue, então sempre quando eu coloco alguma coisinha de caso clínico, sempre tem ali uma coisa bacana, uma interação mínima, né? Então já se interessa um pouquinho aí. De vez em quando eu coloco, né? Sempre, mas prometo colocar agora talvez você coloque mais pra galera chegando. Exatamente. Legal, @Arlen Pérez. E você, amor? No Instagram também, @DRA Gabriele Araújo, Gabriele com 2 L's e Y. E no @Pediatra de Consultório também no Instagram. Boa, e o meu, @Bernardo Preste, no Instagram, no YouTube, no TikTok. @mentoria.residência, que é onde você pode acompanhar o trabalho não só meu, mas principalmente da molecada que tá junto aqui com a gente, dos monitores, das monitoras, que são incríveis e fazem aí toda a mentoria residência ser o que ela é hoje. Arlen, obrigado de novo, cara. Foi um prazer te receber aqui. Foi um prazer. Pessoal, até a próxima. Tchau, gente. Beijo.